E ontem o Alexandre, como bom agente político que ele é, ou anteontem, ele reagiu às manifestações. O normal é um juiz, um ministro do Supremo Tribunal Federal, não reagir a manifestações políticas. Dentro da política, você reage a manifestações políticas. Dentro do judiciário, você reage a petições. Né? Você reage a petições. E o nosso homem mais importante do Brasil hoje não resistiu. E o que ele fez? Gente gigantesco de pessoas nas ruas. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda. Ele pediu apoio. Ele disse que não poderiam baixar a guarda. Enquanto o presidente Bolsonaro pediu pacificação, o que eu já disse que foi um erro, ora, eu não comentei aqui no último programa, mas pedi ajuda a Michel Temer, tá? Legítimo. Ouvir conselhos e recados de Michel Temer, se não aprendeu essa lição em setembro de 2021, né? Existe uma expressão que em inglês que é assim: fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Se você me engana uma vez, que vergonha para você, né? A culpa é sua. Se você me engana 2 vezes, a culpa é minha. E a gente vai falar mais sobre enganos do presidente Bolsonaro aqui. Um muito grave. Mas, enquanto o presidente Bolsonaro pedia misericórdia, pedia pacificação, pedia anistia, o que o Alexandre pede? Não baixem a guarda. Não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Ponto aqui para o ministro, que foi engraçado. Realmente bambam contra o Popó foi fogo. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Ele está dizendo que a luta precisa ser dura, precisa ser longa. Que não dá para, agora que eles conseguiram o que eles queriam, voltar atrás. Não dá para ter anistia agora, não dá para arregar agora. É isso que ele está dizendo. Essa é a resposta ao pedido que o presidente Bolsonaro fez nas ruas. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia, que é código para aumentar o aparato de repressão estatal. Fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Já falamos disso. Regulamentar o que precisa ser regulamentado foi o que ele acabou de fazer com o decreto que censura as redes sociais por tempo indeterminado. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Não, é um discurso realmente muito fácil, ministro. Eu tenho muita facilidade de fazer esse discurso, porque é exatamente isso. Quando você quer regulamentar o que as pessoas falam, você não está dizendo, o provedor tem que ter isso, o provedor tem que ter aquilo. Você quer regulamentar a fala, o que pode ser dito. Isso é, por definição, ser contra a liberdade de expressão. E mais, as pessoas que você quer regulamentar são aquelas de um espectro político exclusivo. Ora, onde está a regulamentação contra o Choquei? Contra a Mind8, a milícia digital deles? Esse é um discurso realmente, eu tenho que concordar, eu vou concordar com muitas coisas aqui. Eu concordo, ministro, esse é um discurso muito fácil de ser feito. Porque os discursos mais fáceis de serem feitos são aqueles que são baseados em verdade. O que deve ser extremamente difícil, e eu não sei como é que você consegue, Alexandre, é dizer que ao derrubar o perfil de um jornalista, você está defendendo a democracia. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares.
E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Esse é um discurso difícil. Deve ser, meu amigo, porra, deve ser sinistro. Em bom carioquês. Isso é um discurso mentiroso que Mas onde está a mentira? Aponte uma mentira. Vocês não conseguiram apontar uma mentira, por exemplo, do que o Silas Malafaia teria dito na Avenida Paulista. Uma. Como isso é um discurso mentiroso? Eu me disponho a debater com qualquer pessoa relevante sobre o tema da censura na internet. Qualquer um. Tem que ser alguém relevante, vai botar para debater com o bêbado na rua, que talvez tenha argumentos melhores do que esses aqui proferidos, mas ainda assim. Eu provo que o que eu estou falando é verdade, porque eu amo a verdade. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus. É o Logos. É o verbo. O pai da mentira é outro. O discurso mentiroso, o pai da mentira é outro. A quem as pessoas que estão nas ruas adoram? Ao Logos, a verdade? Ou a mentira, ao pai da mentira? Onde é que tem denúncia de satanismo? E outras religiões aqui com práticas duvidosas que eu não vou citar aqui para não melindrar ninguém. Tem dois lados, cara. O lado da verdade e o lado da mentira estão bem definidos. Essa é uma questão, sim, espiritual. Pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Olha aqui, lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Isso é uma forma de chamar vocês de gado. É uma forma de chamar vocês de burros. Ora, vocês não podem ter acesso à verdade porque vocês são burros demais. O TSE chegou no ano passado, no ano retrasado, a retirar reportagens que, apesar de verdadeiras, dos fatos verídicos, levavam o público a conclusões equivocadas. Tipo Lula, PCC, Farc, Ortega e etc. Eu brinco sempre. Ele brinca. Ele é zoeiro. Eu tenho eu gosto dessa coisa. O Alexandre tem algumas características que eu gosto. Uma delas é que ele é muito corajoso, forte, parece que malha, porra, faz, sei lá, boxe tailandês, não sei, Muay Thai, mas, porra. E a outra é que ele é zoeiro. Eu acho isso legal. Para mim, bastaria um artigo. Agora onde a gente vai concordar. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Fechado. Tamo junto. Fechado. Manda esse projeto pro Congresso, porra, eu vou fazer campanha todos os dias. O que não pode... Mas é que já tem um negócio de marco civil na internet que diz mais ou menos isso, né? Mas eu topo esse artigo. Regulação das redes sociais. Artigo 1. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Porra, maravilha. Você pode subir num caixote na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e dizer, porra, Alexandre de Moraes é um ditador, Alexandre de Moraes é um fascino, as urnas eletrônicas foram, sei lá o que, eu não vou ficar falando aqui. Você pode dizer isso? Pode. Pode. Se você cometer uma calúnia, uma injúria, uma difamação, você é processado na justiça comum, você apresenta suas provas, se defende, etc, etc. Porra, Alexandre, tamo junto, chegamos a um acordo. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. As pessoas queriam a sua cabeça, eu falava, não, o Alexandre vai recuperar o bom senso. Eu sou um otimista. Esse artigo é o artigo perfeito. Ora, vamos para o mundo real. No mundo real, o Supremo Tribunal Federal pode determinar, caso eu publique um livro com uma tese, o Supremo Tribunal Federal pode determinar
que queimem os meus livros? Só o Supremo Tribunal Federal do Hitler podia isso. Né? Tem uns momentos bacanas aí que as pessoas queimaram livros. O pessoal acusa até a Igreja Católica disso. Eu acho essa acusação um pouco exagerada. Mas já teve muitos momentos onde livros foram queimados. Mas não pode, não é isso? Porque eu tenho o direito de publicar o que eu quiser. E aí, se for falso, calúnia, injúria e difamação. Isso, no mundo real, igual no mundo virtual. Por que no mundo virtual você pode derrubar jornal? Você pode impedir um jornalista de publicar um livro? Se eu quiser amanhã fechar um contrato com a Record, sei lá, não sei qual é o nome da editora, acho que é Record. E ela quiser publicar um livro do Paulo Figueiredo. Você pode me impedir preventivamente de publicar qualquer livro? Não. Mas por que você pode impedir minhas redes sociais de publicarem coisa? Por que o Monark não pode fazer podcast? O mundo real. O seu artigo, a sua lei é igual à minha. O que vale no mundo virtual vale no mundo real. Simples. Simples. Nem mais, nem menos. Nem menos. Tamo junto. O que as mídias tradicionais não podem e são responsabilizadas se fizerem, também não podem no mundo virtual. E o mundo... Mas tá tudo certo. Até aí, tá tudo certo. Embora indivíduos e imprensa não sejam a mesma coisa. Gozem de benefícios, inclusive, de legislação diferente. Mas tá tudo certo, tamo junto. Não só o Brasil está percebendo isso. Ele fala, não só o Brasil está percebendo isso. E aqui num outro trecho, que não está nesse vídeo, ele fala que o mundo inteiro está vindo copiar o Brasil. Eu tenho está indo, né? No caso, eu não estou no Brasil. Copiar o Brasil. Pô, vocês têm... deve estar acontecendo mesmo. Xi Jinping, Cuba, Venezuela. Porque eu vou dar exemplos. A banição de perfis de rede social do Alexandre só tem paralelos na China e na Coreia do Norte. Não há um outro país em que isso tenha acontecido. Zero. Eu vou dizer para vocês, a gente tem muito medo que às vezes a gente fique igual a Venezuela, né? Eu digo a vocês, os opositores do Maduro estão tuitando normalmente. O país que está se aproximando mais ao que o Brasil tem feito, e há movimentos, leiam a declaração de Westminster, até que a nossa querida Ana Paula Henkel é signatária, um evento lá feito em Westminster, em Londres. Há ameaças à liberdade de expressão no mundo inteiro. A Alemanha criou legislações duras, a Europa criou legislações duras, etc, etc. Aqui nos Estados Unidos tem persistido. Mas por que o mundo inteiro está indo atrás do Alexandre? Isso é verdade. Isso é verdade. O mundo inteiro ditatorial está querendo descobrir como ele conseguiu fazer para silenciar os seus opositores. Quando a gente está falando do mundo inteiro, a gente não está falando dos países que são chamados de um mundo livre. Não está falando dos defensores da liberdade. E vamos falar mais sobre liberdade em breve. Vamos ouvir mais o Alexandre. Como corroer a democracia por dentro? Outro vídeo. Um discurso tradicional de golpe, de acabar com a democracia, não. Espera aí, tem que decidir, Alexandre. Está falando assim, como destruir a democracia sem o discurso de golpe e acabar com a democracia. Você não diz que uma das acusações, inclusive eu acho que contra mim, eu não sei porque até hoje não sei porque eu sou acusado, mas eu ouço aí as pessoas pelas reportagens na internet dizerem que o meu discurso é um discurso antidemocrático, embora eu sempre tenha defendido a democracia e seja contra o golpe. Agora, mesmo que eu defenda a democracia, na verdade, bem mais do que você, não tá bom? Eu tô atacando a democracia também? Como é que faz isso? Você tem que decidir. Vamos dizer que a democracia está falida, está desvirtuada. Ninguém disse não isso. Não representa mais os anseios populares e... Não, mas não é que não representa, democracia não representa os anseios populares, é que é o seguinte, quando vocês, meia dúzia de burocratas não eleitos, dão a volta no Congresso para aprovar uma lei de censura para impedir uma parcela da população, que é pelo menos metade do país, de falar,
Isso não representa os anseios populares, não a democracia. Isso não representa os anseios populares por definição, porque vocês não foram colocados lá pelo povo e pelo demos. Não é que a democracia tem um problema. A democracia estava funcionando muito bem até vocês chegarem. Inclusive com a vitória do Lula. Eu não tenho problema nenhum. Se o Lula tivesse sido eleito de forma justa e honesta, o que eu não acredito que tenha acontecido, não estou nem falando de fraude, estou falando da condução do processo eleitoral. Fraude é um outro assunto. Se o Lula tivesse sido eleito de forma honesta, como foi, ao que tudo me indica, em 2002, eu passo a fazer oposição ao governo. Não tem problema, eu vivo bem com isso. Olha, eu estou vivendo aqui nos Estados Unidos de Joe Biden, criticando o governo Biden, está tudo certo, mesmo com todos os problemas da eleição americana. Isso é normal. O que não é normal é um grupo de burocratas decidir o que eu posso falar. Isso não representa os anseios populares. Nós, salvadores da pátria, vamos precisar substituir. Não por Ninguém quer substituir. Ninguém quer substituir. Não tem salvador da pátria que queira substituir. O que a gente quer é que o voto substitua. A palavra liberdade é a mais utilizada pelos extremistas. Isso é uma coisa de maluco! Isso é coisa de doido! A palavra liberdade virou palavra de extremista. Olha o mundo louco que a gente está vivendo. A palavra liberdade virou jargão de extremista. Liberdade. Você poder dizer o que você quiser, manifestar o que você quiser, isso virou extremismo. Porra, então eu sou extremista louco. E aí se começou a produção, uma produção financiada com vídeos bem feitos. Vídeo bem feito. Olha, uma produção financiada com vídeo bem feito. Realmente, modéstia à parte aqui, Alexandre, meu estúdio é bonito, minha câmera é boa, meu programa é bacana. Eu até preciso de mais verba para ter produção. Mas realmente aqui é tudo muito bem feito. Porque, ao contrário do Bolsonaro, eu tenho um carinho muito grande pela estética. Eu gosto da estética, eu acho importante ter as coisas bem feitas. Toda uma tecnologia para confundir a população. Confundir. Vocês são muito burros, e se vocês... Eu sou tão... Desculpa o termo aqui, eu sou tão foda que eu consigo confundir milhares de brasileiros. Eu sou muito sinistro. Em carioquês é pica das galáxias. Se o Alexandre não me censurar, eu vou confundir milhões de brasileiros. Vocês são muito burros. Vocês não conseguem ouvir o Paulo Figueiredo, que é tão articulado, maravilhoso, que com a palavra liberdade, ele consegue confundir vocês. Pô, eu devo ser muito sinistro. Que ficar alertas e fortalecer a democracia. Fortalecer a democracia. Fortalecer as instituições. E as instituições que ele repete sempre é fortalecer o aparato de repressão estatal. E regulamentar o que precisa ser regulamentado. E, de novo, a palavra regulamentação. É isso. Nós vivemos num mundo onde a liberdade é uma palavra de extremistas, onde vocês têm que tomar muito cuidado para não serem confundidos e onde existe uma gente muito bem financiada defendendo esse tipo de coisa. E que ele precisa regular para fortalecer as instituições. Não tem como alguém defender isso em sã consciência. Vocês me desculpem, mas não tem como alguém defender isso em sã consciência.